Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Vida e Propósito. E hoje nós temos um tema super especial para conversar com vocês, que é simplesmente fertilidade. Quantas mulheres que nos acompanham aqui talvez estejam passando por esse momento de tentar engravidar, aumentar a sua família, ou já têm filhos, ou muitas talvez estão nesse processo. E hoje eu tenho uma convidada super especial que vai falar conosco justamente sobre o tema. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês algo que talvez você que me acompanha ainda não saiba, que a Bíblia já fala sobre fertilidade. Isso há milhares de anos atrás. Nós temos relatos de mulheres que eram inférteis, também queriam engravidar e passaram por toda essa angústia, por toda essa dificuldade e tiveram histórias lindas escritas na palavra de Deus. E por isso que hoje eu trouxe a Amanda para estar aqui conosco. A Amanda simplesmente é nutricionista, tem 36 anos e fala sobre esse tema tão importante que é a fertilidade. Seja muito bem-vinda, Amanda. É uma alegria tê-la aqui. Obrigada, Camila. É um prazer enorme. Estou super feliz de estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho, compartilhar informações muito importantes aí na jornada dessas famílias, né? Maravilhoso. Eu confesso que eu abro o seu Instagram e algo me chama a atenção. Lá tem uma série fixada que se chama Nasce uma Mãe e conta histórias de pacientes suas. É isso mesmo, correto? Correto, é isso mesmo. E pensando nessa série com histórias tão lindas, eu quero que você compartilhe conosco o que te levou dentro da nutrição, que é uma área tão vasta, a se especializar justamente em fertilidade. O que aconteceu que te trouxe esse chamado, vamos dizer assim? Legal. Cami, na verdade aconteceu naturalmente, né? Eu tenho especialidade em emagrecimento e eu sempre atuei nessa área do emagrecimento muito. Só que começou a acontecer, essas pacientes começavam a fazer o tratamento de emagrecimento e passaram a engravidar. Olha só. Aí eu falei, calma, tem alguma coisa aqui muito diferente. E vamos pensar que quando uma mulher emagrece, é uma vitória. Mas engravidar é uma coisa que transborda, é um sonho. Você vê uma alegria muito diferente, uma realização muito diferente. Eu falei, eu preciso começar a entender o que eu tô fazendo aqui com essas mulheres, né? Que tá ajudando elas a engravidarem. E aí comecei a estudar a fertilidade, comecei a me aprofundar nesse tema. E aí, aos poucos, fui migrando para a parte de fertilidade, né? Então, aconteceu naturalmente. E hoje o que eu mais atendo é fertilidade e gestação. Emagrecimento ainda sim, mas fertilidade e gestação é que meu coração bate mais forte. É o que realmente te chama mais atenção. É o que aconteceu, né? Isso. O que eu acho que foi o propósito ali mesmo. Então, eu sigo confiando e fazendo esse trabalho. Olha, que interessante. E eu confesso que quando nós nos conhecemos, chamou muita atenção para mim essa parte de fertilidade, porque eu ouço muitos médicos falando sobre fertilidade, mas dentro da nutrição, acho que você foi a primeira pessoa que eu tive contato falando sobre o tema. E daí a minha pergunta para você agora é o seguinte: quem mais te procura? Quem quer engravidar e nem começou as tentativas, ou quem já está tentando há um tempo, é mais mulheres, o casal em si? Como que é esse cenário hoje, assim, pra gente entender? Tá. Até mesmo antes da gente começar, eu quero dar um recado para quem tá assistindo a gente. Que culturalmente nós temos a mania de colocar toda a responsabilidade da gestação no colo das mulheres, né? Sim. Mas a fertilidade, ela é uma responsabilidade do casal. Então, todos os temas que nós vamos abordar aqui hoje são direcionados para o casal, tá? Isso é muito importante ser falado logo de início. Tudo depende, Cami, do nível de consciência. Tem casais que já me acompanham e já estão entendendo a necessidade de fazer um protocolo pré-fertilidade, que é o quê? Começar a se preparar antes das tentativas. Mas nós também temos muitos casais que procuram já na frustração, né? São dois cenários muito diferentes. E eu diria que depende do nível de consciência dessas pessoas. Mas tem uma boa mistura ali entre os dois públicos, vamos dizer assim. Ah, entendi. Então, você vai ter quase que um meio a meio aí desse público. Quase que um meio a meio, sim. Mas que bom que a conscientização está crescendo, né? Sim. Eu, por exemplo, talvez vocês não saibam, mas essa é uma informação importante. Ela é minha nutri também. Sim. E do meu marido também, Sim. que está aqui nos bastidores, Sim. nos acompanhando. Ainda não começamos as tentativas do bebê, mas estamos preparando o terreno. Eu falei, Exato. Amanda, estou te procurando porque eu preciso preparar o terreno. Não Esse é o isso? melhor cenário, né? Então, quando a gente fala em fertilidade, a gente pensa em 3 a 6 meses ali para preparo, para melhora.
Então, ela tá nesse processo super bonito, super tranquilo, né? Ah, não, isso é maravilhoso. Gostei. Eu separei aqui algumas perguntas, tá bom? Para nós irmos conversando. Mas, assim, a primeira delas seriam: quais são os principais fatores que afetam a fertilidade da mulher? E, claro, estendendo ao homem também. Se você quiser aqui trazer os principais, eu sei que a gente pode fazer um podcast inteiro só em cima dessa pergunta, mas seria interessante, acho que para todos saberem. Sim, daria para fazer 5 horas de conversa só aqui, né? Só sobre isso. Quando a gente fala de fertilidade, a gente sempre fala do casal, porque tudo vai ser do ambiente do casal, né? Então, quando a gente pensa nos principais pontos, claro que a alimentação é essencial. Mas dentro disso, é trabalhar uma alimentação mais limpa, onde eu tenho menos agrotóxico, onde eu tenho menos industrializado, porque tudo isso vai inflamar mais. E tudo que inflama mais, vamos dizer que a fertilidade não se torna a prioridade do corpo. Porque ele passa o tempo todo brigando com essas inflamações, né? A gente tem também a parte do ambiente, que trabalhamos a ideia de redução de plástico, melhora de cosméticos, tudo isso, né? Então, a gente tem muitas coisas a serem feitas, mas se eu pudesse falar os pilares aqui, seria alimentação, ambiente, controle de estresse. Sim, eu acho que esse é o mais desafiador hoje. Concorda comigo? Concordo. Porque o estresse é o que mais nos afeta constantemente pela nossa rotina, que é... Todo mundo tem uma rotina meio maluca hoje em dia. Com certeza. E a gente fala em estresse e sono. São os 2 pontos mais cruciais, assim, pra gente trabalhar com os casais muitas vezes. E também maus hábitos relacionados a álcool, cigarro, né? Também é um ponto que a gente tem que trabalhar muito. Infelizmente, a gente tem uma geração adulta hoje que bebe muito. Tem isso é também. muito complexo quando a gente fala do assunto de fertilidade, né? Além do risco de não engravidar, nós também temos ali o risco de ter uma chance maior de esse neném nascer com câncer, por exemplo, né? Ter câncer no futuro. Então, são os maiores desafios que a gente encontra aqui. Então, pilares: ambiente, alimentação aqui, estresse e sono, principalmente. Estresse e sono. Dentro desses pilares, eu até quero compartilhar, acho que eu já contei pra você isso, né? Que em 2021 eu tive falência da adrenal. Me falou. E meu corpo, ele parou de produzir cortisol. E eu nunca tinha ouvido falar disso. Como assim, corpo não produzir? E na época eu fiz um acompanhamento médico, né? Ainda não nos conhecíamos naquele momento. Mas hoje meu corpo já voltou a produzir o cortisol. E eu tive que fazer uma mudança mesmo de estilo de vida. E tudo por quê? Estresse contínuo. O estresse fez com que meu corpo parasse de produzir o cortisol. E o cortisol, eu entendo que ele é importante nesse processo também da fertilidade. Ou estou enganada? Todos os hormônios, né? Eu sempre gosto de falar assim, de uma forma bem simples. Todos os hormônios, eles são importantes. A gente coloca alguns em pedestais, né? E outros em lugares ruins, mas tudo é necessário. Então, o cortisol tem a sua dosagem necessária. Ele é um hormônio ali que durante o dia ele libera... Ele vai ajudar a gente na liberação para ficar mais acordado. Então, a gente precisa dele também. Não tê-lo faz mal. Só que tê-lo em excesso vai anti-fertilidade. Então, é o balanço disso. Como é que eu tô com esse cortisol? Ele tá muito alto? Ele tá muito baixo? Isso também vai contar na dosagem. Mas, quando a gente fala de vários outros hormônios, a gente tem um controle vitamínico. O cortisol não é mudança de estilo de vida. Não tem o que fazer, não é só tomar suplemento pro cortisol melhorar, o né? cortisol é mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida. Tá. Não, concordo. Então, é o principal. Fica o recado para vocês, mulheres. Cuidado com o estresse constante na vida, porque atrapalha. Atrapalha demais. Em tudo, né? Não só para gravidez, mas em tudo. Mas pensando na figura masculina, teria algo que é importante, assim, para os homens, quando a gente fala em fertilidade? Sim, e acho muito importante falar uma coisa, que além da gente falar, de tudo que a gente fala pra mulher, a gente ainda inclui exclusão de cafeína pro homem e a exclusão do álcool. Porque pros espermatozoides, a cafeína ela é muito nociva. Então, quando a gente entra com o protocolo para um homem, as primeiras conversas já incluem retirada da cafeína. Olha, retirada mesmo? Retirada da cafeína. Por pelo menos 3 meses antes das tentativas. Antes das tentativas. Para termos espermatozoides melhores. Isso garante que a gente tem espermatozoides melhores. E você falou de espermatozoide melhor e me veio aqui uma palavrinha em mente que hoje é muito famosa, que é epigenética. As pessoas falam muito disso. Tem como eu melhorar? Porque eu sei que nós temos um histórico de doenças familiares que vão nos acompanhar. Geneticamente, a gente vai ter tendência a algumas coisas de acordo com o histórico da nossa família, seja do homem ou da mulher. E isso a gente vai levar para frente. Concorda? Com certeza. E como que eu faço, como casal que está num processo de tentativas e tudo, para melhorar esse cenário para os meus futuros filhos? É possível realmente eu fazer isso antes da gravidez? Sim, e primeiro eu vou explicar uma coisa pra vocês, né? Vou tentar fazer da forma mais simples possível. Genética não muda. Genética, ela é uma coisa que a gente não tem como alterar. A epigenética, vamos pensar que é um interruptor, é um botãozinho de liga e desliga.
Então, aqui eu consigo mexer. Então, quando a gente fala em epigenética, eu falo de riscos. Vamos dar um exemplo aqui. A minha família tem um risco maior para câncer de intestino. Se eu fizer tudo da forma correta, se eu me alimentar da forma correta, usar a suplementação que eu preciso, eu posso desligar esse botãozinho. Quando a gente fala do álcool para o homem, que aumenta o risco de câncer, quando eu tiro esse álcool, eu desligo esse botãozinho. Né? Então, a epigenética traz pra gente essa tranquilidade de uma modulação. Quando a gente fala em pré-fertilidade, a gente fala em uma modulação epigenética também. Que é o quê? Programar o corpo para ter os óvulos com os melhores interruptores conectados, né, para essa gravidez. Então, é uma coisa linda de se trabalhar. É um processo incrível e a gente vê bebês muito mais saudáveis também. Né? Quando eles nascem, a diferença deles é bacana. Olha, que legal. É muito legal. Super interessante. E eu pensei agora aqui que você poderia compartilhar com a gente, você falou de bebês, né? Histórias de pacientes suas. Tem alguma história que você fala assim, não, essa eu tenho que contar pra vocês, porque é algo, assim, sensacional, que aconteceu com uma paciente sua. Tem várias que eu amo, assim. Eu acho que todas as histórias são lindas, porque todas as histórias, elas vão ter mulheres que sofreram, casais que tiveram dificuldade. Mas tem uma especial que eu gosto muito, de uma paciente minha com uma endometriose profunda, né? Inicialmente, ela me procurou, ela tinha acabado de fazer a cirurgia da endometriose, né? Ela chegou a fazer cirurgia. Fez, a dela era muito profunda, ela fez a cirurgia. Só que, inicialmente, quando ela me procura, é pra ela melhorar os sintomas e pra essa endometriose não piorar novamente. E a gente começa esse tratamento, ela é minha paciente há muitos anos. A gente começa esse tratamento, as cólicas dela melhoram muito. O período pré-menstrual, a menstruação melhoram muito, porque é um grande sofrimento da mulher com endometriose. Quem tem endometriose sabe que é uma dor constante. E nisso, ela começou a pensar com o marido dela em engravidar. Quando ela foi ao médico, foi mais de um médico, acredito eu, na época, eles disseram para ela, olha, no teu caso, só fertilização. Olha, só fertilização in vitro. Só fertilização in vitro, porque a tua endometriose é muito profunda, a gente teve várias questões aqui. E é um procedimento, assim, doloroso e caro, né, da fertilização. Pelo pouco que eu sei, é complicado pro corpo da mulher em si, é agressivo, não é? É agressivo. Claro que vão ter mulheres que vão ter que ir pra fertilização sim ou sim, né? Mas é uma parte emocional muito densa, é todo um contexto muito pesado pro casal. Então, quando ela veio conversar comigo, ela manda, o que você acha? Bom, gente, eu acredito muito em Deus, né? Sim. Eu falo pra ela, olha, eu acredito em Deus e eu acho assim, nós vamos preparar pra FIV. Vamos fazer tudo que a gente puder para que essa FIV seja de sucesso, porque melhor cenário. Melhor cenário. Porque uma coisa que eu sempre digo assim Cami, a gente vai fazer tudo que a gente puder daqui de baixo para ele poder trazer os bebezinhos de lá de cima. Sim. Né? A nossa parte a gente vai entregar. Nossa parte, exato. Tá certíssimo. E aí nós começamos nessa ideia de tratamento para FIV e falei, eu confio em Deus, vamos confiar e vamos fazer. Sempre falo pra gente seguir o processo. No meio do caminho, a gente começou esse tratamento dela, ela ficou 1 ano mais ou menos em tratamento. Porque tínhamos algumas coisas pra melhorar, antes até de olhar pra fertilidade. E aí, um belo dia, ela manda uma mensagem pra mim no WhatsApp e fala, Amanda, eu estou grávida. Olha. Só que ela não tinha nem ido pra FIV ainda. E aí, eu fiquei um pouco desesperada, porque a gente usa uns suplementos específicos pra FIV que são mais fortes do que a gente usaria. Sim. Gente, tem protocolos diferentes, tá? Isso é importante ser falado. Por uma mulher que está tentando naturalmente e vai tentar por FIV, a gente muda o protocolo. E aí, ela num protocolo mais... Eu falei, pelo amor de Deus! Para tudo agora! Para tudo, vamos fazer essas alterações aqui. Sim. E aí, ficou grávida. Hoje ele já nasceu. Olha. Um bebê super saudável, um bebê incrível. Benção. Ela tá super feliz. Então, claro que aqui é uma história outlier, né? Fora da linha, fora da curva. Mas isso pode acontecer. A gente tem que confiar no processo. Né? Sim. Da forma que tiver que acontecer, vai acontecer. Então, é uma história que me marcou muito, que eu gosto muito de contar, eu gosto muito de lembrar. Olha, história linda. É muito emocionante pra mim. Muito sim. lindo você receber. Lindo. Eu acredito que você, acompanhando essa trajetória, quando recebe essa notícia do positivo, vamos dizer, você também fica muito feliz. Choro muito. Acredito. Choro muito. E eu brinco que eu sou apaixonada pelos meus bebês, né? Olha, eu fico olhando eles na rede social e falo, nossa, eles estão lindos. Sou apaixonada. É muito gostoso. Porque você acompanhou isso de perto, é uma outra emoção. Sim. A gente viu sementinha, né? Então... é uma emoção muito grande, tá? Tê-los aqui com a gente. Ai, que benção. Não, história linda. Obrigada por compartilhar. Imagina. Que fica como esperança para muitas mulheres que também estão passando por isso. Porque eu acredito muito no que você disse. Nós aqui fazemos a nossa parte. Tudo que for possível eu vou fazer. Eu sempre tive isso em mente. Eu até brinco que quando eu quis casar, fazer um curso... Eu fiz um curso de relacionamento. Porque eu falei, gente, eu tenho que fazer a minha parte. E Deus vai fazer o resto. Eu tenho que entender isso daqui e depois Deus manda o marido. E mandou. Então, é isso. Fazer a nossa parte, confiando que Deus vai fazer o melhor. Sempre tendo isso em mente.
E outra coisa que me chama atenção quando a gente fala em fertilidade é peso. Lembra a nossa última consulta? Que você falou, Camila, eu perdi 1 quilo de gordura, né? Porque tem isso, tá? Um alerta aqui pras meninas, vocês que nos acompanham, às vezes você fala assim, mas o pessoal principalmente fala, Camila, mas você é magra, não? Como assim? Gente, existe a falsa magra. Em que sentido? Que você tem muita gordura corporal e não sabe, você não tem essa consciência. Quando você se olha no espelho, coloca uma roupa, aparentemente tá tudo certo. Mas quando você vai para um exame específico, vê que o nível de gordura no seu corpo, ele é sim, a gordura é um fator de inflamação. Correto? Isso é um fator de risco também para a saúde, né? E na última você falou isso para mim, a gente tem que chegar nessa linha aqui, né? É o ideal, mas a gente também não pode chegar em pouquíssima gordura, que também não é bom. Então eu queria que você falasse um pouco disso. O impacto na mulher que está tentando engravidar, no homem também, óbvio, né? Tem esse acompanhamento do casal. Como seria? Faz diferença? Não faz? A questão do peso, porque não é só número de balança, a gente conversou sobre isso também, né? Sim. Então, conta um pouquinho pra gente. Pro homem, nesse caso, eu acho que é mais simples, porque a gente tem ali um homem com um peso saudável, é bom, legal, bacana. Pra mulher, a gente já tem estudos que mostram que o IMC abaixo de 19 já é ruim pra fertilidade. Porque é uma massa gorda muito baixa, onde a gente pode ter dificuldade para a liberação de alguns hormônios essenciais para a gestação. Então, isso também se transborda para quando a gente fala sobre dietas muito restritivas. Uma mulher que está tentando engravidar não faz uma dieta de emagrecimento restrita. A gente pode até baixar ali um pouquinho, 100 calorias, mas a gente não faz nada restrito, porque isso pode ser contra a tua fertilidade. O corpo está ali com estresse metabólico muito grande, né? O que eu gosto de dizer sempre é assim, Amanda, mas eu tô fazendo um processo de emagrecimento com você, mas eu não sinto fome. Gente, não sentir fome é a obrigação de todo nutricionista que trabalha com emagrecimento. Você não tem que passar fome para emagrecer. Mas está acontecendo um estresse metabólico por trás. O corpo tá tentando entender o que fazer com essa energia que ele recebe agora. Então, não é o momento de engravidar. Concorda? Sim. Por isso que a gente não gosta de restrição muito grande. Então, isso é um ponto. E mulheres com o IMC muito acima, né, com o peso muito acima, também é risco. Porque a gente aumenta o risco de diabetes, resistência à insulina, pressão alta, que são fatores que vão atrapalhar também a gestação. Então, a gente entende que uma mulher, no meio do caminho, é o mais ideal para gestar, vamos dizer assim. Tá? Tem um ponto que seria o ponto saudável, vamos dizer, de ter gordura suficiente, mas nem pouco demais, nem muito demais, ali um equilíbrio. 21, vamos pensar, em porcentagem de gordura? Uma mulher ali com uns 20% de gordura estaria numa quantidade adequada. Claro que a gente sempre vai olhar também a quantidade de massa magra. Às vezes essa mulher tem essa quantidade de gordura ali, mas ela não tem massa magra. E aí a gente tem que trabalhar para melhorar isso também. Porque isso vai contar muito na gravidez. Entendi. Tá? Não só essa questão do peso em si, né? Nunca é peso só, é sempre composição, né, Cami? A gente sempre olha para a composição como um todo desse organismo. O que é mais saudável. Exato. Eu tinha notado aqui alguma questão de sinais. Sinais que o corpo dá. Tanto que você está pronta para engravidar, quanto, assim, alguns alertas. Isso é um alerta. Por exemplo, vou dar o meu relato com a ferritina, que é uma luta constante, a gente sabe. Eu tô aqui daqui a pouco, gente, vou voltar para o hospital para repor mais umas 4 ampolas, porque já tem aí anos, e eu não sei se é algo genético, os médicos não sabem dizer, né? Mas minha irmã, também caçula, tem esse problema com ferritina, e o corpo, ele tem dificuldade em manter essa ferritina. E eu sei que ela é um dos fatores importantes para se engravidar, correto? Correto, sim. Isso. Além da ferritina, você pode falar mais, fica à vontade. Mas teria algum outro sinal, assim, primeiro, sinal de alerta e um sinal que, olha, tá legal, acho que a gente consegue já começar a tentar as tentativas de gravidez. Nesses 2 cenários, o que a gente poderia trazer para o pessoal que está nos acompanhando? Essa pergunta ela é muito interessante, porque muitas vezes a gente pensa que é uma coisa mirabolante, né? E, na verdade, os exames básicos já trazem pra gente muita coisa sobre esse corpo. Então, ali no hemograma, um exame de tireoide é muito importante para avaliar se essa mulher tá pronta ou não. A gente sabe que um TSH acima de 2,5 já não é legal, porque a gente tem estudos que já mostram abortos espontâneos acima de 2,5 em TSH. Então, se essa mulher tá acima de 2,5, a gente tem que ver o que tá acontecendo. Não deveríamos normalizar. Chego com mulheres em tentativas dizendo a seguinte frase, pode ser o teu caso. Amanda, eu já tentei de tudo, eu tô saudável, eu não consigo. Quando eu pego esse exame, um TSH em 4. Não é compatível com a fertilidade. Só um adendo, para as pessoas entenderem o que é o TSH, o que seria? O TSH, ele é o hormônio
estimulante da tireoide. Ele é muito importante. E a tireoide, ela executa um papel primordial. Vamos dizer que ela é o orquestrador da nossa fertilidade, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, é um exame simples que a gente pode fazer para entender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente tem ali abortos de repetição que a gente não entende de onde vem. E com esse simples exame a gente fala, pera, tem um alerta aqui. Claro que tudo que eu estou falando aqui, Cami, é muito geral, né? Mas olhando no caso a caso, a gente consegue. Um bom olhar para a homocisteína. Gente, homocisteína, sabia que é um exame que eu nem sabia que existia. E recentemente, passando por alguns outros médicos, sempre pediu homocisteína. Eu falava, pra quê? Daí eu perguntei pra ele, mas por que homocisteína? Ele é um marcador de inflamação no corpo. E se a sua homocisteína tá muito alta, tem até um risco de doenças cardiovasculares. É isso? É isso correto? Mesmo. A homocisteína ela é tão importante que a gente fala assim, que o nosso limite pra tê-la é 9,5. Acima de 9,5, a gente não quer nem que o homem que está tentando faça o processo. Claro que aí, assim, influências de outros nutrientes. Quando eu olho uma homocisteína muito alta, eu já olho para complexo B. Eu já olho para essa mulher, para esse homem com complexo B não suficiente no organismo. As vitaminas vão trabalhar muito para isso, né? E glicemia, hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada, a gente, é marcador de resistência à insulina. Resistência à insulina dificulta para engravidar. Tudo que é ligado com tireoide vai ser ligado com insulina e a gente vai ter dificuldade para engravidar. Ponto crucial, vitamina D. O básico, né? Vitamina D, sol, gente, sol. É o arroz feijão, gente. Aí a pessoa chega no consultório com uma vitamina D de 19. Tentei de tudo. Falou, não tentou nem colocar vitamina D. Tá boa pra repor. Briguei com uma seguidora essa semana. Amanda, a minha vitamina D está em 29, está boa. Eu falei, tá boa pra repor. Boa, gente. A Amanda vai falar pra vocês o que é uma vitamina D boa. Vamos acabar com esse mito aqui da vitamina D? Por favor. Porque isso realmente me deixa revoltada. O pessoal fala que tá 12, tá excelente. Ótimo. Gente, não. Vamos parar com isso. Vitamina D boa, ela é entre 50 e 70, tá? Pode até estar um pouquinho a mais, mas entre 50 e 70, ela tá executando o papel dela. Ela tá fazendo o que ela precisa. Ela tá... Pra vocês terem ideia, a vitamina D, pra nós, ela é considerada como um hormônio já. Sim. Ela regula a parte da glicemia, muito isso. Ela regula a parte da tireoide. Então, se a gente pega um paciente com a glicemia alterada, por exemplo, e uma vitamina D em 12, eu não tenho nem como falar pra ele, vá ao endócrino ver isso. Você vai suplementar primeiro e repetir esse exame. Nem faz sentido, né? Eu não tenho como, porque eu não tô com o hormônio rodando como ele deveria no organismo, porque eu tô com uma deficiência muito grotesca, né? E hoje em dia, a gente passa de escritório. Como é que a gente vai ter vitamina D via sol? Até porque tem o jeito certo, né? Eu vejo eles falar, o certo seria o corpo inteiro, tem o horário certo, tem a forma, né, pra você absorver essa vitamina D. Então, realmente, hoje é muito difícil, acho que quem consegue ter uma vitamina D de 50, 70, simplesmente tomando sol todos os dias. Quem tá em eu não conheço. Quem tem uma vida que consegue ir pra praia, enfim, correr no parque. Muito ativa, assim. Mas em cidade grande, não. E pra quem tá assistindo a gente, é importante falar que a vitamina D sempre tem que ser administrada de manhã. É um erro que eu pego muito no consultório. Ah, Amanda, eu tomei tudo à noite, por exemplo. As próprias grávidas vão tomar o maternizado. Maternizado é aquele completão, né? Que tem você vários toma. Suplementos, né? Em um só. E tem a vitamina D junto, só que ela toma no jantar. A gente precisa de uma dose extra dessa vitamina D, por quê? Vamos juntos. Ó lá. Vitamina D, o que absorve ela? É sol. De noite, eu não tenho os receptores dessa vitamina D. Então, eu preciso trazer essa suplementação para amanhã. E mais importante que isso, eu preciso de uma suplementação de uma marca que seja oleosa. Quando você vai olhar nos ingredientes, tem que ter algum óleo presente ali. Por quê? A vitamina D ela é lipo. Gente, lipo, gordura, né? Faz lipoaspiração? Lipossolúvel. Ela é solúvel em óleo. Então, quando eu venho com uma suplementação gordurosa, essa absorção é muito melhor. Quando eu falo de fertilidade e de gestação, eu tô falando de uma absorção rápida, que vai dar um resultado melhor para esse paciente. Então, vitamina D é básico, necessário pra caramba. Ferro e ferritina, estoque de ferro é muito importante. A gente, pelo estoque de ferro, nas tentativas, já consegue prever que essa mulher vai ter, por exemplo, uma anemia no segundo ou no terceiro trimestre, e muitas vezes no primeiro também. Então, é importante ter essa conversa e ter um médico que faça o ferro venoso, né? Que administre esse ferro venoso, porque muitas vezes ele é necessário, porque demora bastante tempo. E às vezes a gente não consegue, Cami, até por questão da menstruação. A gente repõe, menstrua, perde de novo. Perde muito. É complicado pra mulher. Perde muito. Então, esse olhar tem que ser muito carinhoso, tanto dos nutricionistas como os médicos, para se juntarem e entenderem que o que a gente quer é o melhor pro paciente. E se ele precisa de um ferro venoso, a gente tem que ir juntos falar, olha, vamos fazer isso por ele. Nós, nutricionistas, não podemos prescrever o venoso. Mas a gente pode sentar com o médico e falar, vamos
né? Por favor. Exato. Pelo amor de Deus, vamos colocar ferro nesse corpo? Ferro nessa mulher? Porque eu lembro que você até comentou comigo em uma das nossas consultas, né? Porque eu falei, olha, o médico passou para eu repor venoso. E assim, pelo padrão da maioria das pessoas, o meu ferro até estaria bom. Acho que estava em 73, o bom, né? Mas assim, a gente sabe que tem que ser superior a isso justamente por causa das menstruações, né? Que você vai perder. Se você não tem um estoque maior, então, na sua opinião, qual seria o número, ó? Ferritina, no mínimo, gente, para engravidar, tem que estar aqui pra gente mantendo isso, repondo via oral pra quem já tá bom. Quem não está bom, é o que você falou, aí tem que ir pro endovenoso, não adianta. Sim. Tem duas coisas importantes que a gente precisa abordar aqui. A primeira é, o que é o ferro? O ferro, quando você pega no teu exame de sangue, é o ferro que está circulando no sangue, disponível ali para as coisas do dia a dia, né? Para ajudar no transporte de oxigênio. A ferritina, ela é o nosso estoque de ferro. Então, é pela ferro... Porque o que acontece muitas vezes? O ferro está em 104, mas a ferritina está em 23. Acontece comigo. Muito. Ferro sempre tá bom e a ferritina sempre baixinha. O que isso quer dizer? Circulando, o corpo tá conseguindo. Tá capenga, mas tá conseguindo. Eu não tenho muito estoque. Qualquer coisa que aconteça, não tem estoque reserva, pra lidar né? com isso. E quando a gente fala de uma gestação, por exemplo, o estoque é essencial. O bebê usa muito. Quando a gente fala de terceiro trimestre de gravidez, o que faz esse bebê ganhar mais peso não é só a proteína e o carboidrato da mãe, é o ferro que ela tem disponível. Então, bebês com baixo peso estão associados a mães anêmicas, por exemplo. Olha, até o peso do bebê influencia. Totalmente. Totalmente. Então, a gente enxerga muitas vezes uma mulher com bebê no terceiro trimestre com baixo peso, vamos olhar a ferritina dessa mãe. Então, o que seria ideal para nós? Pra gente pensar em uma mulher que vai engravidar, uma ferritina em 80. No mínimo. No mínimo 80. 80 tá bom. E outro ponto importante, ferritina também é marcador de inflamação, tá? Porque muitas vezes a pessoa Se fala... tá muito elevada. Exato. Nossa, minha ferritina tá ótima, tá em 300. Não tá ótima, tá horrível. Parou de ser marcador de estoque de ferro e passou a ser marcador inflamatório. Daí a gente tem quando a gente fala de uma gestante, a gente tem um problema maior, porque a gente vai ter que ficar se olhando o tempo todo no hemograma, né? Porque o hemograma conta pra gente se estamos perto de uma anemia ou não. E vamos ter que ficar olhando pro ferro disponível o tempo todo, tá? Quando a gente tem esse perfil inflamatório, e às vezes tem. Em mulheres mais obesas, a gente acaba tendo, sim. Tendo algo nesse sentido. E pros homens? Você pode até trazer aqui o cenário, mas o que eu vejo... tá? Pelo pouco que eu acompanho das pessoas ao meu redor, é que normalmente o homem tem ferritina alta. É difícil baixa, né? Sim. Enquanto a mulher luta para subir, o homem luta para abaixar essa ferritina. Sim. É esse o cenário mesmo? Na verdade, assim, a ferritina não costuma ser uma preocupação para nós em relação ao homem. Eu diria que o maior desafio que eu pego é zinco para os homens. Zinco? Em consultório. Olha. A ferritina acaba não sendo. As dos homens são em 180, 190. E quando a gente pega ela acima de 300, a gente sabe que é uma inflamação maior ali. Às vezes por um uso de álcool, por um consumo excessivo de alguns alimentos industrializados, né? Mas não costuma ser uma preocupação para nós. Até, assim, já peguei homens vegetarianos que tinham uma ferritina um pouco mais baixa, mas ainda assim, o impacto menstrual da mulher é muito grande e o homem não sofre esse impacto mensalmente, né? Então, não é uma preocupação tão grande para nós, quando a gente fala de ferritina para o homem. Sim, o homem não teria esse problema. A questão do homem, então, seria o zinco. A gente olha muito para zinco, para complexo B. A gente sempre vai olhar para os... É que tudo é individual, né? O que eu tô trazendo aqui é Sim, cada caso é um caso. Todo mundo e joguei um apanhadão, Isso. né? Mas o que a gente acaba vendo muito é a questão da homocisteína no homem. E muitas vezes o cortisol. O homem trabalha 15, 16 horas por dia, tá super estressado. Então, são pontos que a gente acaba trabalhando mais no homem. A mulher, a gente fica muito na ferritina, sim. Muitas vezes no ácido fólico, na B12... A gente tende a comer uma quantidade menor de proteína. Sim. Não tem essa mesma vontade do homem, né? Eu vejo o homem come proteína com muita mais facilidade. Ou é impressão minha? Come sim. Realmente. Não sei se é cultural, não sei se é por conta uma questão, enfim, masculina, mas sim, eles comem mais proteína. Né? E uma coisa que eu sempre gosto de dizer também é que, vamos dar o exemplo do complexo B. Complexo é um complexo. Então, os alimentos que têm as vitaminas do complexo B, eles são similares. Quando eu vejo deficiência de um nutriente desse, provavelmente toda a cadeia não está muito equilibrada. Então, é importante olhar, às vezes, para o complexo, para todas as vitaminas naquele cenário, tá? Então, isso é importante também de ressaltar aqui. Entendi. A gente falou bastante sobre vitaminas, sobre isso, mas eu queria que você me falasse agora sobre alguns mitos que você vê as pessoas alimentando quando se fala em fertilidade. Qual seria, talvez, o maior mito ou os 3 maiores mitos que a gente poderia comentar aqui com o pessoal hoje?
Cami, eu acho que tem tantos mitos Tem hoje muito, relacionados. né? Tem muita Tem coisa, muito. assim. E eu acho que isso é muito nocivo, porque eu não consigo lembrar nenhum de cabeça, pra ser honesta. Mas uma coisa que me incomoda muito é colocar algum alimento como o principal causador ali. Nossa, se você comer isso aqui, você vai. Gente, não iludam as pessoas. Não tem como eu comer fast food todos os dias e, vamos dar um exemplo aqui, tá? E comer inhame. As coisas não fazem sentido, a conta não fecha. O equilíbrio, né? Exato. Então, Não assim, existe. eu acho que o maior problema é acreditar de pés juntos que uma coisa só vai fazer um milagre. E eu canso de ver as pessoas dizendo que já tentaram de tudo por ter esse comportamento. O engravidar, e o emagrecer também, ele é um composto de coisas. Ele é uma coisa muito complexa e ele é orgânico, ela é integrativa. Não dá pra gente colocar alguém como o principal responsável por aquilo. Então, acho Uma única coisa, uma única vitamina. isso, eu acho que esse é o maior mito. Um único alimento. É o que mais me incomoda, assim. Ai, se você estiver suplementando vitamina D, você vai engravidar. Tá bom, mas como é que tá o complexo B dessa mulher? Como é que tá a ferritina dela? Não gosto dessa ideia de colocar pedestais, sabe? Eu acho que isso é o que mais me incomoda em mito, vamos pensar assim. E existem muitos, a gente sabe, né? Cada hora surge um, né? Cada um fala... Cada um tem seu momento. Isso. Vem um cair... Ele acaba de cair, já vem um novo, daí de repente alguém fala, não é isso. Daí já aparece um outro e a gente segue nesse fluxo. O tempo todo, vai todo dia. Toda hora uma coisa, verdade. Tempo todo. Mas assim, quando a gente fala em nutricionista, a gente pensa em comida, alimentação, dia a dia, rotina. Qual seria a rotina de um casal saudável, pensando em alimentação? Gente, não é aqui, não vamos montar um cardápio para vocês, mas são noções, princípios a serem respeitados para realmente preservar ou aumentar essa fertilidade. Uma rotina mesmo do dia a dia. Antes de falar de alimentação, tem um ponto que eu sempre gosto de levantar, que ele é muito importante para a fertilidade, que é o uso de plásticos em casa. Tá? É o primeiro ponto que eu converso com os casais que eu atendo. Gente, a gente já encontrou microplásticos no sangue humano. Então, claro que a gente está o tempo todo em contato com o plástico, mas se dentro da minha casa eu puder fazer algumas trocas, eu já estou sendo pró-fertilidade. Amanda, mas que trocas são essas? Garrafa de plástico, por exemplo. Essas garrafas até que a gente compra no mercado de 2 litros de água de plástico, muitas vezes é estocada no estacionamento do mercado e tomou sol. Esse sol solta o BPA, que é o bisfenol A, que é super tóxico para o ser humano e tóxico para a fertilidade. Né? Então, acho que a primeira coisa é congela seus potinhos em vidro. Faz essa troca aos poucos. Use inox ao invés de alumínio. Isso é muito importante. Mas falando de alimentação, eu gosto de falar que o simples é o que mais funciona. Antes de pensar numa coisa cabulosa, olha para tua casa. Veja no teu armário quanta comida de verdade você tem ali. Você tem legumes, verduras, você consome frutas diariamente, arroz, feijão, né? Ou você consome o tempo todo o pacote que você abre, comida que você pede no aplicativo que você... Enlatados. Então, assim, como é que a gente tá nesse processo? Então, acho que o primeiro, se eu puder dar a primeira estratégia para quem tá querendo engravidar e tá assistindo a gente é: abre a tua despensa e olha o quanto de comida a gente tem de verdade ali. Mas seja muito honesto com isso. Não vamos passar o pano para nós mesmos. Vamos olhar e falar, o que eu tô fazendo aqui que poderia melhorar e não está fazendo? Então, acho que esse olhar, ele é o mais importante. E redução de açúcar, é claro, né? Porque hoje a gente sabe que o açúcar, ele é um grande inflamatório. E também, aqui eu quero chamar a atenção para as mulheres, essa mania de adoçante. Ah, você conversou comigo sobre isso? E aqui eu uso estévia. Gente, eu uso estévia que é o melhor, em casa, tá? Que seria o melhor, correto? É claro. Mas eu lembro que você me falou algo que me fez realmente refletir. Fala, olha, tudo que não é natural... Comenta aqui com as meninas, que nas suas palavras vai ficar mais bonito que as minhas. Na verdade, o que a gente precisa entender, né? Quando a gente fala de intestino, o nosso intestino é o principal... principal órgão de absorção que nós temos, né? E quando vamos pensar que o intestino tem várias portinhas. Eu gosto de explicar assim para ficar mais simples. Cada portinha dessa absorve um nutriente diferente. E aí chega lá um sorbato de potássio, por exemplo, ou uma sucralose. Ele não sabe o que é aquilo. Não faz ideia, que substância é essa? O que é isso aqui? Desconheço totalmente. Exatamente. Isso gera microinflamações. Isso acontece no nosso corpo o tempo todo, tá, gente? Mas quando eu vivo essa rotina de adoçante, essa rotina de alimentos que não são comida de verdade, eu tô o tempo todo fazendo esse processo de inflamação acontecer. O tempo inteiro. E aí o meu corpo faz o quê? De novo, a fertilidade não é a prioridade. Eu tô aqui o tempo inteiro. É a mesma coisa. Eu tô o tempo inteiro apagando incêndio. Você acha que eu tenho tempo pra me dedicar a alguma outra coisa? Pensa no teu trabalho. Vamos pensar que o seu trabalho é caótico. Você tá o tempo todo, você consegue sentar, estudar e fazer um melhor? Não, você vai ter que trabalhar, apagar incêndio. Então, adoçante, gente,
Não, ai, mas eu preciso comer o sabor doce. Não precisa. Você tem que aprender que a responsabilidade do adulto é lidar com aquilo que não é tão confortável assim também. Isso faz parte do processo de engravidar. Né? Ter essa consciência, né? Ter consciência de que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Eu vou ter que amadurecer alguns pensamentos. Eu falo muito isso com as minhas pacientes. Ai, mas eu não consigo. É claro que você consegue. A gente pode tentar melhorar. E não precisa ser uma coisa radical. Vamos aos poucos. Mas esteja aberta para isso. Né? Então, redução de adoçante também é um ponto que para mim é crucial. E assim, aprender a olhar embalagem. Eu vejo que isso mudou muito minha perspectiva de alimentação. Quando eu comecei a pegar as embalagens, você ainda falou muito daquele aplicativo, lembra? Desrotulando, eu gosto Desrotulando, muito dele. porque ele traz essa pontuação. Quantos produtos eu já peguei assim? Falei, esse aqui deve ser nota 10. Deixa eu passar aqui no Desrotulando. 2, 3 e marcas caríssimas, viu? Sim. Caríssimas. Todo mundo recomenda que é o melhor. E às vezes marcas que são mais acessíveis, com uma pontuação 7 e 8. Por quê? Porque são os ingredientes que estão ali. E tem açúcar quase em tudo. Eu tenho essa impressão. Você olha pro negócio, não, isso aqui não tem açúcar. Deixa eu ver. Tá lá, o adoçante, produtos diet, light. Foi isso que a gente comentou da última vez? Que, sem açúcar. Lembra que eu falei, Amanda, mas tal coisa sem açúcar. E você falou, olha o ingrediente. É porque, o que é importante a gente saber, né? Primeiro que o diet, ele tem um público diabético. Sim. Não que eu concorde que as pessoas diabéticas têm que consumir esse tipo de produto com uma nota 4, né? Mas aí seria um outro podcast. Uma outra Mas fala. O ponto importante aqui não é porque não tem açúcar que é bom pra você. O que foi colocado? Eu acho que a gente tem que trazer vocês pra consciência. O que foi colocado no lugar desse açúcar? A pergunta é essa. Isso que foi colocado faz bem pra mim? É o que eu quero colocar pra dentro do meu corpo? É o que o meu corpo merece receber? Porque eu saio daquele lugar de eu preciso e eu entro pra um lugar da pessoa que toma a decisão. E eu sempre falo isso para os meus pacientes, tanto os homens quanto as mulheres. Você é a pessoa que toma a decisão. Não é o pacote que toma por você. Se coloque nesse papel. Sim, você é adulto. Não, e se coloque nesse papel, ele é muito mais confortável. Porque eu tô escolhendo. Entende? Então, assim, quando eu olho para um alimento, e de verdade, Cami, você pode falar assim, tem uma tranqueirinha que eu gosto. Todo mundo tem uma tranqueirinha que gosta. E tá tudo bem. Só que aquilo que vai sentar na minha mesa todos os dias, não pode ser a tranqueirinha. Eu não mereço isso. Tá? E aí até entra numa outra coisa, nada a ver com rótulo, que é treinar merecimento. Por que eu tô colocando qualquer coisa pra dentro? Uhum. Por que eu acho que qualquer coisa serve pra mim? Né? Então, eu acho que isso também é um trabalho pra quem tá pensando em engravidar. É mudar um pouquinho esse olhar. É trazer essa consciência de eu mereço melhor. Por que eu tô pegando qualquer coisa aqui? Tá? E aí, voltando pro light e pro diet, a maior parte dos produtos que são light, por exemplo, vão ter alguns ingredientes pra melhorar o sabor. Porque quando eu tô falando de light, geralmente eu tô tirando gordura. E gordura na cozinha dá sabor, gente. Manteiga é uma delícia. É só colocar. É um dos elementos, né? Do sabor é a gordura. Então, sempre que eu tiro gordura, eu tenho que colocar alguma coisa no lugar. E geralmente o que eu coloco no lugar é uma coisa não nutritiva, né? Então, esse é o racional que a gente precisa ter. E eu sempre gosto de trazer isso para outros alimentos. Exemplo. Amanda, eu gosto muito de hambúrguer. Legal. Você gosta de hambúrguer. O que vai no hambúrguer você que gosta de comer? O que vai no hambúrguer, Cami? Normalmente o industrializado não é só a carne, né? Se você fizer em casa, né? Se eu vou fazer em casa, eu não vou dar a versão vegetariana, mas vamos na versão não como de carne, mas vamos pensar no que vamos pensar na de carne. Que eu já vejo eles preparando. Vai ser a carne ali moída, você escolhe uma carne e moe, e os temperos, né? Normalmente um sal, não sei, tem gente que coloca um pouquinho de pimenta. É isso, perfeito, né? No máximo ali uma cebola bem raladinha ali no meio pra dar um sabor, mas é isso. Uma carne mais magra, uma carne mais gorda pra dar suculência nesse hambúrguer. Essa sal, consistência. Pimenta e temperos que a pessoa gostar. Você sabendo disso, você vai para um hambúrguer de caixinha. 50 ingredientes. A conta fecha. Não faz sentido. Por que a gente não tá olhando pra isso? Me causa revolta. Vocês estão comprando e não estão olhando pra isso. E no mesmo mercado, eu tenho hambúrgueres congelados que não tem 50 ingredientes. Mas é mais barato. Mas quanto tá custando pra tua saúde mais barato? Então, é isso que eu comento com as pessoas. E para mim, de uns anos pra cá, ficou muito claro. Se você economiza com a sua saúde, você vai gastar com o hospital. A conta pra mim é essa hoje. Agora, se eu invisto na minha saúde, eu tô economizando o meu futuro no hospital. Porque é o fim de quase todos nós hoje, da nossa população, vai ser morrer de uma doença e vai passar seus últimos anos no hospital por causa do estilo de vida que está tendo. É uma escolha. É o que você falou de merecimento. Eu mereço saúde, então eu vou agir como tal. Exatamente. Minha alimentação vai ser buscando saúde. Mas o que pega pra mim hoje, na mentalidade de quem se prepara pra crescer a família,
que saúde meus filhos terão. Exatamente. Porque se você está tão preocupada em engravidar, você que é homem, né, preocupado em engravidar e tudo, em ter uma família... Ok, mas o que eu vou passar para os meus filhos? Qual a alimentação que vai ser da nossa casa? Qual a nossa rotina? O que eles vão aprender comigo? Porque senão é em vão. É esse o racional que a gente esperaria que todas as pessoas tivessem, né? Mas as pessoas não têm esse senso de responsabilidade tão alto. E é até um chamado que eu sempre falo, porque muitas vezes a gente senta com um casal, e já aconteceu muito comigo, né, Cami? Amanda, a gente quer engravidar, a gente já tentou de tudo. Daí eu falo assim, começo a conversar, você sabe, listinha, né? De, isso aqui tem que diminuir, isso aqui tem que tirar. E eu já escutei muitos homens. Não, mas álcool não tem como. Como não tem como? Aí eu pergunto, o quanto é importante pra vocês como casal? Eu não tô aqui pra decidir por ninguém, né? Eu tô aqui pra orientar o que é melhor, as melhores práticas. Como pra vocês como casal, vocês acreditam que com tudo que eu disse relacionado ao álcool, vocês estão tomando a decisão de não parar, sabendo do risco e tá tudo bem pra vocês? São seus filhos. São o seu bem maior. Então, assim, eu não tô aqui pra opinar, mas pensando com carinho no o que esse não vai querer dizer na vida de vocês no futuro. Né? As consequências disso, né? Por um prazer imediato. Então, a gente vê muitas pessoas mais preocupadas com o prazer imediato do que com a construção como um todo, né? Eu fico pensando, eu tinha até colocado aqui mudanças do dia a dia, que é justamente o que a gente conversou aqui agora, né? Essas mudanças importantes. E é isso, acho que fica a mensagem aqui muito clara, que quando você pensa nesse momento da vida, você precisa de responsabilidade com você, seu corpo e com esse bebê que vai vir, né? Imaginando que ele vai vir, porque a gente faz tudo por um processo pensando no positivo, ninguém vai pensar no negativo, se esforçar para isso. E é o que você falou de crença de merecimento. Eu mereço ter saúde. Não é só eu mereço chocolate. Tem muito... Já ouviu, né? Eu ouço muito. Gente, mas eu trabalhei tanto hoje. Mas foi um dia tão estressante. Eu só quero comer uma coisa gostosa e deixa pra lá. Depois eu vejo. Não, eu mereço saúde. É uma escolha diária. A nossa vida é feita de escolhas, né? Eu sempre falo assim das sementes. Tudo é uma semente. E eu ouvi isso há um tempo atrás, que assim, minha palavra é uma semente, essa água aqui é uma semente, o refrigerante é uma semente, a bebida é uma semente, eu fazer exercício ou não é uma semente. A questão é, as sementes estão sendo mais boas ou ruins? Porque eu vou colher tudo que eu estou plantando. A colheita é inevitável para todos. Exatamente. Então, assim, até onde você encontra essa resistência hoje nos seus pacientes? Isso é mais comum ou não? É exceção? O pessoal tá com a mente mais aberta? Infelizmente é mais comum. E eu sempre gosto de brincar assim, ninguém planta milho e colhe abóbora, né? Impossível. Não tem como. Então, quando a gente pensa nesse processo, muitas vezes, do engravidar, e a pessoa fala, eu tô tentando de tudo. Eu falo, mas esses pontos aqui, isso a gente não olhou ali. Então, não tá tentando de tudo. Porque o que acontece muito é que as pessoas, elas estão muito preparadas para se frustrar e para sofrer. Mas elas não estão preparadas para entender os erros delas e melhorar. E o processo de melhoria constante para engravidar, ele tem que acontecer. E muitas vezes é um processo de amadurecimento desse casal. Que ele precisa estar pronto. Muitas vezes eu falo assim, já peguei muitas pacientes mulheres, Amanda, eu não vou parar a bebida alcoólica, eu só vou parar a bebida alcoólica, por exemplo, quando eu ver o positivo. Eu falo, se comporte como se você já estivesse lá. Se comporte como se você já estivesse grávida. Porque você já está trazendo a semente para você. Quando eu já me comporto de uma forma... Eu sempre brinco, você já é mãe antes de ser. O plano, a ideia, a vontade... Já é. Então, se comporte também como tal. Sim. Tá? Então, o plantar também, ele antevém ao estar grávida. Ele tá ali no dia a dia de quem planeja. Ele tá nas decisões que você toma, nas coisas que você abdica. E quando você... Eu não sou mãe, né? Mas eu tenho mãe. O que é ser mãe se não abdicar de algumas coisas? Se você não tá disposta a abdicar de nada, você precisa entender que você vai precisar amadurecer essa ideia, porque você vai precisar abdicar de algumas coisas. Isso, e é por um motivo excelente, na minha opinião. Um bem maior, é uma né? renúncia maior, né? Eu tenho uma amiga que ela tem 3 filhos, ela tem 28 anos e foi meio que escadinha, assim, um atrás do outro. E eu encontrei ela esses dias com os 3. E eu falei, e aí, né? Já fechou a fábrica ou não? Ela, não. Eu tô sentindo falta do número 4 ainda. E meu marido, por ele, vai ter 5 ou mais. E daí, a gente olha assim, mas eu vejo que ela tem o chamado realmente pra ser mãe. Ela falou, Camila, minha vida faz sentido sendo mãe, assim, eu amo cuidar deles. E é muito não pra mim ser mãe.
Muitas coisas eu digo não pra mim, mas por um motivo excelente, porque eu tô dizendo sim pra eles, pro futuro deles, pra educação deles, pro bem-estar deles. Então você vai, acho que não pode ser um fardo. Tudo que a gente tá colocando aqui, gente, não é pra trazer mais peso pra quem já está nesse processo. É o contrário disso. Mas é o contrário. Esperança e leveza. Isso, esperança e leveza. É você olhar e falar, as minhas escolhas determinam o meu futuro. Então, o que eu estou escolhendo? Eu quero escolher o melhor. Quero escolher ter saúde, ter harmonia, ter paz em casa. Eu quero um casamento que esteja forte o suficiente, num propósito em comum para isso. E mais do que isso, eu sempre gosto de dizer assim, quando eu falo com muito carinho com os meus pacientes, a qualquer tema que seja, quando a gente senta junto e mapeia erro, porque a gente mapeia erro, e não é gostoso. O que não está dando certo, né? Os resultados não... Exato. Quando a gente mapeia erro, a gente está conversando sobre como a gente pode melhorar. A gente não senta, eu sempre falo isso, se a gente vai sentar para bater boca e não vai resolver problema, a gente não tem nem que estar aqui para começar a conversa. Se a gente senta junto para falar de problema, que na minha profissão, e na sua também, é o tempo... A nossa realidade é falar de problema e coisas difíceis. O tempo todo. O tempo todo, né? Prazeroso é muito, muito escasso para nós. Sim. Então, se a gente tá sentado aqui para falar de problema, a gente tá sentado aqui para resolver esses problemas. A gente não tá aqui à toa. Então, quando a gente senta junto, não é pra apontar o erro, é pra falar, vamos junto resolver isso aqui. Vamos fazer o melhor. A gente sabe o que tá acontecendo de errado. Se a gente corrigir, vai dar certo. Né? Então, uma coisa que eu também gosto muito de dizer é, não acredita que vai dar errado. Mergulha no processo, confia no processo. Você tá fazendo o que você pode. Se você não tá fazendo tudo, você vai fazer mais. E confia que vai funcionar. Sim. Isso é muito importante. Você acredita que existe um fator, antes da gente ir aqui pro nosso momento especial aqui para encerrar, mas existe algum fator, para alguns talvez seja mental, para mim é uma questão de fé mesmo, e crença, mas ligado ao nosso pensamento, aquilo que a gente acredita. Nesse processo de gravidez, você já viu alguém que teve entraves, talvez porque já teve um aborto, não sei se às vezes alguém próximo de você, e daí estava tentando novamente, aquilo era um peso grande e fazia essa trava, talvez, na vida desse casal, dessa mãe, dessa mulher? Essa pergunta é muito importante e muito interessante. Até quero contar um caso para você de uma paciente minha, mas acontece muito. A gente, inclusive, para algumas pacientes, na primeira consulta, a gente faz um processo de desbloqueio, que a gente chama. Olha. Nem todo mundo precisa, mas algumas pacientes precisam sim. Eu tinha uma paciente muito jovem, 23 anos, e o sonho dela era ser mãe. O sonho dela. E ela veio pra mim com SOP, síndrome do ovário policístico, que é um dos fatores que fazem a gravidez ser mais difícil. E ela queria emagrecer para poder engravidar. E ela, muito tímida nas primeiras consultas, não abriu muita coisa, mas aos poucos a gente vai pegando intimidade, não tem jeito. E aí um dia ela soltou pra mim, Amanda, me disseram na adolescência que eu não vou poder ser mãe. Fui numa médica que ela falou pra mim que eu não vou ser mãe. E que eu, pelo que eu tenho, né, da síndrome, e por conta de alguns exames que ela viu meu, eu não vou ser mãe. Falei, olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, você confia em mim? Ela falou, confio muito. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô olhando teus exames aqui. Não tem nada que me diga que você não pode ser mãe. Eu falei, eu preciso que você, dentro de você, tire isso, essa informação da sua cabeça. Uhum. Você tá carregando com você um fardo desde os 15 anos que não é real. Você não tá... Eu falei, você não tem nenhum impeditivo aqui. Eu falei, a tua síndrome tá controlada. A gente controlou a síndrome dela muito rápido, né? Um dos principais fatores de SOP, para quem não sabe, é o não menstruar. Então, quando a gente controla a SOP, a mulher menstrua. Então, em 40 dias, e também super jovem, o corpo responde que é uma maravilha. Ela já menstruou. Só que aí o que aconteceu? A gente teve essa conversa juntas. Passou ali mais uns 2 meses, ela falou, Amanda, a minha menstruação atrasou de novo. Eu acho que... Ela já era casada. Ela falou, acho que minha SOP descompensou. Eu falei, você não quer fazer um teste de gravidez, não? Por via das dúvidas? Eu falei, faz um teste pra gente, vamos ver. E aí ela engravidou. E hoje ela tem 3 filhos. Então, assim, olha, tem muitos bloqueios mentais, sim. E é o nosso papel como profissional de saúde. Claro que dependendo da gravidade disso, a gente manda para um psicólogo, por exemplo, né? Mas inicialmente a gente tem que conversar e, claro, falar, você confia no meu trabalho? Você confia no que a gente tá fazendo junto? O que vem na sua cabeça? Pensa positivo, já imagina o bebezinho na sua casa, a gente faz um trabalho de desbloqueio, sim, e é muito comum, principalmente quando a mulher teve aborto também, ela fica mais tensa, mais nervosa, acha que não vai dar certo, acha que vai acontecer de novo, né? E aí a gente também faz esse processo de desbloqueio por mapeamento, os exames estão aqui, tá tudo certo dessa vez, antes a gente não sabia o que você tinha, ou antes tinha isso de errado, né? Então, traz boas notícias, e segurança, né? Porque quando eu sei por que aconteceu. Por exemplo, uma ferritina em 12, a mulher abortou. Poxa vida,
pode ter sido o fator do aborto. Então, quando ela chega pra mim, eu falo, pode ter sido isso aqui, agora tá super bom, vamos confiar? Elas vão tendo mais segurança pra seguir o processo com mais tranquilidade também. Sim, não, super interessante. Porque eu sei como que a nossa mente... A Bíblia, ela tem um texto onde fala sobre isso. O homem, ele é aquilo que ele pensa. E esse texto, pra mim, ele é muito real no meu dia a dia. Tudo aquilo que eu pensei que eu conseguiria... E até hoje, coisas que eu acho, não, isso nunca aconteceu mesmo. Por quê? Porque já começa em nós, esse bloqueio, né? Pro sim ou pro não. Então, faz todo sentido. Sim. Eu tenho aqui agora algumas perguntinhas pra você, que a gente chama de perguntas rápidas. Estilo bate e volta, entendeu? Então, eu pergunto e você me responde aí de forma precisa pra gente quebrar algumas ideias que talvez você que nos acompanhe tenha sobre fertilidade e gravidez, tá bom? Vamos lá. Primeira delas, é possível melhorar a qualidade dos óvulos? Sim, a gente não muda a quantidade, mas a gente melhora a qualidade. E o nosso trabalho é exatamente esse, quando a gente fala em fertilidade, quando a gente fala num casal tentando engravidar. Tudo o que a gente vai fazer são para ter melhores espermatozoides e melhores óvulos. Então, a resposta é sim, com certeza. Perfeito. Existe um superalimento para fertilidade? É aquilo que a gente conversou, né? Nenhum é super, mas a gente tem um combo de estratégias que vão melhorar muito essa fertilidade. Não acreditem em quem te dizer que uma coisa só vai resolver o problema. Não vai. Ok. Café pode ou deve ser cortado quando a pessoa está tentando engravidar? Para o homem, exclusão. Para a mulher, até 200 miligramas por dia. E, de preferência, se for tomar café coado, porque as cápsulas têm alumínio e o alumínio também é uma questão importante na fertilidade, né? Uma toxicidade. Então, no máximo 200 miligramas. E homem, 3 a 6 meses antes a gente corta. Ômega 3 é essencial ou apenas mais um detalhe? Essencial. Essencial porque quando a gente fala da saúde do homem, ele vai ajudar na inflamação e num espermatozoide melhor. Na mulher, na inflamação, em óvulos melhores e também vai ajudar na fixação do embriãozinho. E no futuro dessa gestação, isso é muito interessante falar para vocês, vai ajudar na formação cerebral da criança. E no pós-parto, quando a gente fala de aleitamento materno, o ômega 3, uma dose, nesse caso, trocada de DHA mais alta, vai prevenir essa mulher da depressão pós-parto. Porque ele tem uma função cognitiva. Então, é essencial desde o começo até a lactação. E última pergunta, álcool. 0 álcool ou pode um pouquinho? Poucas doses? 0 álcool para os dois. Tá? Álcool é extremamente tóxico. Saiu um estudo recentemente que o álcool, ele é, de fato... A gente sempre diz que não tem dose segura, né? Mas, de fato, a gente sabe que agora ele é um potencializador ali para várias doenças. E ele é extremamente inflamatório. Então, quer engravidar? 0 a 0 a 0. 3 meses antes a gente já pode fazer esse trabalho. Olha, muitas informações importantes. Muitas informações. Quebramos vários tabus aqui hoje, hein? Espero que sim. Com certeza. E essa do alumínio, só uma ressalva aqui, eu ouvi isso há um tempo atrás e daí ficou na minha mente realmente das cápsulas. Porque é muito comum todo mundo, não, eu quero, né? Tomar meu cafezinho ali rapidinho, uma delícia, tudo. Mas esquece que aquela cápsula, você está tomando um pouco de alumínio por tabela, não adianta. Está contaminando seu corpo, então fica um alerta também. Para quem está nesse processo. Sim, com certeza. Por fim, eu quero que você deixe um recado para as mulheres, para os homens, para os casais que estamos acompanhando e que ou querem engravidar ou já estão nesse processo de gravidez, quem sabe numa segunda gestação e está sendo diferente da primeira, algum entrave, mas para que eles ouçam de você uma mensagem para eles nesse dia. Eu acho que o principal ponto aqui é entender que tudo que a gente conversou hoje, ele é para levar nível de consciência, não é para apontar o dedo para ninguém, pelo contrário, a gente está aqui para ajudar, para apoiar que o seu positivo aconteça. E se ele não aconteceu, é um processo difícil, é um processo muito emocional a gravidez, né? Mas tenta expandir a sua mente e entender o que você não fez ainda. E não se fechar na ideia de que você já fez de tudo. Muitas vezes você pode procurar um outro olhar e conseguir aquilo que você busca. Então, se é de verdade o sonho do casal, busque ajuda, entenda quais pontos podem ser melhorados. E mais importante do que saber, uma vez que você sabe, você não pode... Uma vez que você viu, você não pode desver, né? Faça aquilo que o profissional que você escolheu te orientou, que você vai colher bons frutos. Acho que é o meu recado principal, assim. E não fica acreditando em guru de que resultado milagroso. Isso não existe. É mudança de hábito, é mudança de estilo de vida, é confiar, acreditar e fazer o processo. Perfeito. Da forma correta. Perfeito. Amanda, deixa pro pessoal o seu Instagram, para que eles possam te seguir, acompanhar o seu trabalho. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida deles. Com certeza, deixa sim. Meu Instagram é @nutriquedice.
tudo junto. Isso, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também, para quem nos acompanha. E que eles continuem aí acompanhando, né? Iniciaram aqui nesse podcast, mas que acompanhem o seu trabalho, porque quando nós nos conhecemos, eu já te falei, eu trabalho resolvendo problemas. Mas você não é só problema, você trabalha com sonhos. Sim. Acredito, é realizar o sonho de muitas mulheres, muitos homens que querem isso, ter uma família e viver uma vida em harmonia, uma vida de união, né? Vendo filhos crescer, esse cenário me alegra muito. Eu acredito também alegra você, que ainda não é mãe, ainda. Ainda não sou mãe. Sim, alegra muito, é um propósito muito gostoso e é muito... Você faz parte da vida daquela família a partir do momento que você passa por isso com eles, porque você passa junto, né? Você sofre junto, você vive junto aquele momento. Então, quando vem o positivo, é uma alegria. Quando a gestação é viável, é outra. Quando o bebezinho nasce, é uma loucura, assim. Eu falo que é um mix, é uma montanha-russa de emoções. E eu amo, né? Sim. Essa montanha-russa de emoções. Muito feliz por esse trabalho, por poder desempenhá-lo. Não, um propósito muito lindo. E ó, só para vocês saberem, não é apenas antes de engravidar, mas também durante, né? É importante esse acompanhamento e você também faz esse trabalho, correto, Amanda? Correto, é importante tanto no pré-gravidez como durante a gravidez ter o acompanhamento, porque nós conseguimos modular algumas coisas durante a gestação também, né? Melhorar parâmetros, porque nós, nutricionistas, que somos especialistas em fertilidade e em gestação, nós não olhamos os exames pelo deficiência ou excesso, a gente olha pelo nível ideal. Então, muitas vezes, essa mulher tá grávida e não tá com o nível ideal de alguma coisa, a gente pode deixar no nível ideal, por que não fazer? Sim. Por que não ter um resultado melhor, né? Uma gravidez mais saudável, uma mulher mais disposta e um bebezinho também mais saudável, né? Sim. Acho que é importante deixar esse olhar aqui, porque às vezes as pessoas nem sabem dessa possibilidade, né? Isso mesmo. Não, perfeito. E para você que nos acompanhou até aqui, eu só quero antes dizer muito obrigada, Amanda, pela sua presença. Repetiremos, com certeza, vamos repetir. Quero muito. Em novas oportunidades, abordando um pouco mais desse tema tão importante. Vou adorar. Então, agradeço mesmo de coração por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço você que está assistindo a gente também. Espero que tenha, de alguma forma, contribuído para as suas dificuldades. Isso. E você que nos acompanhou até aqui, então, eu quero deixar uma palavra muito importante. Que ela veio hoje de manhã ao meu coração quando nós estávamos nos preparando para vir até aqui. Tem um texto na Bíblia que é o meu texto favorito, até ficar aqui pertinho do microfone, que diz assim, Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Será que tem algo impossível para mim? É uma pergunta que Deus fez para Jeremias num contexto muito complicado, onde as coisas realmente pareciam impossíveis de serem resolvidas. E eu levo esse texto comigo, porque eu aprendi que para Deus nada é impossível. Eu não sei qual o seu momento, como mãe, como pai, como tentante ou não, mas nós trouxemos aqui informações valiosas para que você, sim, faça a sua parte, mas confie que Deus é o Deus do impossível, que Ele tem o melhor para a sua vida e que Ele vai, sim, abençoar e realizar os desejos do seu coração. Por isso, eu finalizo esse podcast com um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast.